aplicações que eu vejo no mercado, de metodologia, de como implantar LGPD, o primeiro passo o Thiago já explicou muito bem, que é a conscientização. Então, eu não vou entrar nele. Eu vou entrar agora na parte de mapeamento de processos, mapeamento de dados, tá? Para você conseguir fazer aquele inventário de dados pessoais, que é a primeira etapa que, vamos dizer assim, a alta cúpula, a administração ou o DPO, ele vai saber o que está acontecendo na empresa dele, tá? Vamos falar, antes de eu falar sobre o mapeamento de dados, vamos colocar em contextualização empresas e processos, tá? As empresas, para conseguirem atingir os objetivos delas, elas são um conjunto de processos, tá? É uma sequência de processos. Então, o processo de concessão de crédito, o processo de atendimento ao cliente, e aí você pode olhar sobre qualquer perspectiva, sobre metodologias diferentes, tá? Antigamente, os processos eram mais manuais. Hoje, é raro você ter uma empresa só com processos manuais. Mas você tem, e aí, para não falar 100% das empresas, talvez 99,9% das empresas, você tem uma coleção aí de softwares diferentes com processos manuais com intervenção humana. Eu nunca vi uma empresa que tem o software todo atrelado a tudo, tá? Você Você falar, quis dizer um único software que resolva tudo dentro da que empresa. resolva tudo. Vou dar um exemplo que resolva todos os processos da empresa, entendeu? Você tem um site que é um software que às vezes ele não está. Você compra uma tecnologia de terceiro de e-mail marketing, entendeu? E aí você tem um outro de faturamento que é um ERP e um outro de prospecção a cliente que é um CRM. E aí, para aquelas pessoas que falam assim, mas, Michel, o meu eu fiz um software, uma tecnologia aqui, normalmente eu dou exemplo, tá bom, o seu software então faz tudo que sua empresa se propõe a fazer. E sua empresa está num local físico, e você tem portaria? Tenho. E essa portaria, o software foi você que desenvolveu, as pessoas que entram, os clientes que entram e os dados que são pedidos, né? Porque quando você entra numa portaria, você tem foto, você tem RG, às vezes tem gente que pede data. Bom, com a foto do RG, mesmo o dado não estando estruturado ou não estando dentro de um formulário, ele entra na LGPD, lá tem data de nascimento, tem filiação. Então, a dificuldade da empresa realmente e aí que estão depois os riscos que a gente vai falar, é entender quando, onde essas informações estão sendo armazenadas, tá? E como montar processos para que você possa se adequar a tudo isso que o Thiago falou as bases legais, as melhores práticas, tá? Nisso daí, você tem a técnica de mapeamento de processos, que é uma técnica até bastante antiga, mas é utilizada no meio de negócios para as pessoas entenderem o que está acontecendo nos processos da empresa dela, colocar indicadores, propor melhorias, tá? A LGPD, você tem que construir. Na verdade, quando te pedem o mapeamento de dados de processo, eles estão falando muito sobre o inventário de dados pessoais. Isso eu acho que vai ser bastante exigido pelos órgãos. Pelos órgãos não, pela ANPD, mas se tiver algum processo civil, também pode ser exigido na esfera civil, no judiciário. Mas como você chega nesse inventário de dados pessoais? Aí é você mapeando os seus processos e com um foco sobre informação de titulares. Ou seja, eu tenho o processo de concessão de crédito. Nesse processo, eu primeiro faço a proposta para o cliente que ele tem que preencher.
Essa proposta, se é papel físico, porque às vezes você tem o preenchimento físico em feiras, às vezes até aeroporto, quando você está viajando, você recebe aquele papelzinho, como é armazenada? E aí depois você tem o input disso no sistema. Você mapeando tudo isso, e aí existem várias técnicas para mapear, mas eu acho que basta um fluxo de dados simples, você consegue preencher, e aí na internet tem vários exemplos de formulários, alguns até sugeridos pela ANPD, outros pela entidade europeia de proteção de dados, você fazendo esse fluxo de processos, mesmo que você não tenha que apresentar, você consegue entender o que está acontecendo dentro de sua empresa com os dados dos titulares, tá? E aí, eu vou entrar num detalhe disso daí, que apesar de utilizarmos técnicas de mapeamento de dados e utilizarmos fluxos de dados, questões até gráficas e visuais, eles não são pedidos nesses relatórios. Só que esses relatórios, se a gente olha com cuidado, eles têm um objetivo, tá? E aí o objetivo do relatório, tanto da GDPR quanto da LGPD, de inventário de dados pessoais, quem está analisando, primeiro, identificar o encarregado, o controlador, o operador de dados, tá? Depois você tem uma subdivisão por processos. O que é isso? É para a pessoa que está te avaliando, depois se for avaliar alguma causa, entender se aquele processo realmente você precisa de dados pessoais, tá? E aí você vai se aprofundando nisso daí. Então você lista o processo, vamos dizer assim, os responsáveis, a base, os processos, para a pessoa entender. Aí você começa a listar as bases de dados legais em que você usa aqueles dados, tá? Alguns formulários você tem tempo de armazenamento do dado, e aí mais detalhamentos, mas ele tem uma hierarquia justo para quem está te avaliando conseguir identificar algumas, vamos dizer assim, algumas irregularidades de forma muito rápida.